Seja bem-vindo ao mini curso do Roberto sobre o tema microempreendedor individual MEI. Olha, no mini curso é uma coisa muito interessante porque rapidamente eu te trago uma síntese do curso, um resumão do curso, beleza? Só que corresponde cerca de 3 a 5% do conteúdo total, mas já dá para você entender como funciona o meu curso, o meu método e, mais ainda, você ganha essa parte de conteúdo legal para o seu dia a dia antes de começar o meu curso, tá bom? Então, olha, um detalhe importante, se você já assistiu a parte de introdução lá do mini curso do Simples Nacional, não há necessidade de assistir neste curso, porque é o mesmo item. Tá bom? Você já pode ir para o próximo vídeo. Agora, se não assistiu, assista, que é de fundamental importância. Beleza? Então, neste primeiro vídeo, eu vou fazer uma introdução. É importante você entender 1.1. Regimes de tributação. No Brasil, os regimes de tributação das empresas são Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Portanto, são 4 regimes. Aí você diz, mas e o do microempreendedor individual, CIMEI? CIMEI faz parte aqui do Simples Nacional, tá ok? É a mesma lei. Lei Complementar 123 criou o Simples Nacional lá em 2006 para entrar em vigor em julho de 2007. Beleza? E aí, a Lei Complementar 128 de 2008, para entrar em vigor em 2009, alterou a Lei Complementar 123 e trouxe para dentro do Simples Nacional o CIMEI, que é o Simples do MEI. Portanto, é do mesmo regime. Beleza aí? Tá. Agora, temos que voltar um pouco lá atrás, porque para falar em regimes tributários das empresas, das pessoas jurídicas, você tem que saber o que diz lá o direito empresarial, que em breve eu vou gravar um curso prático de direito empresarial. Uma coisa diferente do mercado, onde será um curso mais para você que é um profissional do dia a dia, principalmente o contabilista, tá ok? Que lá no direito empresarial, então, nós temos o seguinte, ó, aquela antiga firma individual do Código Civil, lá de 1916, agora, em 2002, foi alterada pela Lei 10.406 de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, o novo Código Civil que alterou o Código Comercial. E aí passamos a ter, no lugar da firma individual, o empresário individual, e aqui se inclui o MEI, microempreendedor individual, tá ok? E aí surgiu as sociedades empresárias, que se incluem aqui como as principais sociedades limitadas, sociedades anônimas, e posteriormente surgiu a empresa individual de responsabilidade limitada, a empresa de uma só pessoa física ou jurídica, mas com responsabilidade limitada. E aí existe a EIRELI empresária. E o Código Civil trouxe também sociedades simples, que é S/S. Tá ok? Lembrando que a EIRELI que veio depois, existe a EIRELI simples também. Qual a diferença? Que sociedades empresárias, atividade mercantil, registra-se na junta comercial. Já a sociedade simples é a sociedade prestadora de serviços de uma característica própria que se registra em cartório de registro de pessoa jurídica, exceto sociedade simples de advocacia que se registra na OAB. Tá ok? Bom, e aí, no campo da advocacia, surgiu recentemente uma lei criando a figura da Sociedade Uniprofissional de Advocacia, que é uma EIRELI da advocacia, que é uma sociedade de uma pessoa só. Tá ok? As sociedades de economia mista e as empresas públicas.
Lembrando que aqui cabe também as cooperativas equiparadas às empresas. Então, essas são as empresas de acordo com o direito empresarial. Agora, é bom você lembrar o seguinte, uma coisa é o direito, outra coisa é a legislação tributária, tá bom? No campo do direito, empresário individual, aquela antiga firma individual, é pessoa física, tá ok? Agora, no campo da legislação tributária, é uma equiparada à pessoa jurídica. De forma que no campo da legislação tributária, ela tem que ser tratada como pessoa jurídica, tem que ter CNPJ, tá ok? É o caso do MEI. Então, empresário individual, sendo no campo do direito uma pessoa física, o nome do empresário individual tem que ser o nome do próprio. Por exemplo, José da Silva Rodrigues, tá? João Cândido de Abreu. Tem que colocar o nome completo por extenso, sem abreviatura, tá? Não pode ser outro nome, porque é pessoa física que no campo da legislação tributária equipara-se à pessoa jurídica, tá bom? Muito bem. Então, agora sim, vamos adentrar no campo da legislação tributária e entender esses regimes. Neste vídeo, eu quero que você entenda o seguinte, que no passado não existiu o Simples Nacional. Foi a nova Constituição que determinou trazer o Simples Nacional. Então, veja aqui, ó, 1.2, diferença entre Simples Nacional e demais regimes. Esses demais regimes, alguns chamam de regimes tributários antigos ou antigos regimes de tributação. Isso quer dizer que no passado, todas as empresas seriam tributadas pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Certo aí? Agora, esses antigos regimes de tributação, elas continuam aqui chamadas de demais regimes. Vamos ver como isto sempre foi e continua sendo. Veja, esses regimes, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, deve apurar e recolher tributos na forma individualizada. O que quer dizer isto? Alta burocracia e especialização. Como assim? Eu tenho que pegar a lei do imposto de renda, estudá-la, apurar o imposto de renda, preencher uma guia, um DARF e recolher. Agora eu vou pegar outra lei, a lei da contribuição social sobre lucro, estudá-la e aplicá-la. Calcular a contribuição social sobre o lucro da empresa, preencher outra guia, outro DARF e recolher. E assim eu vou fazer com a lei do PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, que é o INSS patronal, IPI no caso das indústrias, ICMS para quem é contribuinte de ICMS e ISS para quem é contribuinte de ISS. Quer dizer, tem que recolher tributo por tributo, na forma individualizada. Certinho? Imagine você abrir um barzinho na esquina, uma empresa pequenininha, uma pequena mercearia. Lá no passado, você tinha que apurar esse tributo dessa forma, antes da nova Constituição. E aí muitas empresas deixavam de apurar porque tinha aquele negócio. Ou eu vou trabalhar na empresa, ou eu vou ficar apurando tributo para recolher essa burocracia toda. Quer dizer, era inviável. Aí os constituintes entenderam que as microempresas e as empresas de pequeno porte devem receber um tratamento diferenciado. O que quer dizer isso? Se já existe leis para lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, certo aí? Que surja uma nova lei, uma lei diferente, que diferencie os pequenos. Daí surgiu a lei do Simples Nacional. A história é um pouco maior, mas já vou direto. A lei complementar 123 de 2006. Tá ok? Lá no curso mesmo eu explico a história mais completa, tá? Aí, qual a diferença? Olha, o pequeno, a microempresa, a empresa de pequeno porte, não tem a dificuldade de calcular e recolher? Por ser tantos tributos? Então, ficou fácil. Com esta lei, a apuração é unificada. O que quer dizer isso? Eu vou fazer um só cálculo, fazer o recolhimento e já estou recolhendo de uma só vez 8 tributos, até 8 tributos. Certinho? Funciona assim, ó. Final do mês, porque no Brasil, a apuração tributária é mensal, que é a grande maioria, ou trimestral ou anual. No caso do Simples Nacional é mensal. Então, por exemplo, no final de janeiro, dia 31 de janeiro,
e eu faço a apuração. A apuração é cálculo, tá ok? Vou calcular o imposto unificado. Como eu faço? Pego a receita bruta. Receita bruta é receita da atividade fim. É só somar nota fiscal de venda de mercadorias e somar notas fiscais de prestação de serviço. Não entram as demais receitas, tá ok? Pego então a receita bruta, que é da atividade econômica da empresa, atividade fim, aplico uma alíquota que começa com 4% e vai subindo, certinho? Encontro o valor. Esse valor, posso também chamá-lo de imposto unificado, tributo unificado, da forma que quiser, tá? A lei só fala em valor, certo? Beleza. Esse valor eu preencho uma guia. Cuidado, tributos federais se recolhe pelo DARF. Como aqui tem tributo federal, estadual e municipal, criou-se uma nova guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. No DAS, eu vou informar o CNPJ, entre outros dados, tá ok? E o valor do DAS. Por isso é que todo mundo chama esse valor de DAS, simplesmente, tá bom? Tá. Então, apurado o DAS no dia 31 de dezembro, apurado o DAS no final do mês, certinho? E aí, devo levar ao banco e recolher até o dia 20 do mês seguinte, que no caso é dia 20 de fevereiro. Esse é o vencimento, certinho? Recolhido junto ao banco, o banco vai repassar ao Tesouro Nacional esse valor. Aí o Tesouro Nacional vai fazer a partilha, dizendo, olha, aquela empresa pagou o imposto unificado, um só tributo, certo? Mas que neste valor estão inclusos 8. E aí ele diz, desse tributo uma parte é imposto de renda da pessoa jurídica, outra parte é contribuição social sobre lucro, outra parte é PIS, outra parte é COFINS, outra parte é contribuição previdenciária patronal e INSS patronal, outra parte é IPI, outra parte é ICMS, outra parte é ISS. Por exemplo, ISS ele repassa para o município, ICMS repassa para os estados, contribuição previdenciária patronal repassa para a Previdência Social. Quer dizer, o Tesouro Nacional faz a partilha e repassa. Então você está vendo que simplificou o mês, daí não à toa o nome Simples Nacional. Ela simplificou na apuração. A legislação é complexa, por isso um curso com cerca de 20 aulas de quase 5 horas é o meu curso. Tá? Aqui é só um mini curso rápido, tá? Então, olha só, então Simples Nacional, a apuração simplificou. Em vez de calcular tributo por tributo e recolher, eu recolho um só imposto unificado, tá ok? E cabe ao governo fazer o que? A partilha desse valor aí, fazer os repasses. Simplificou, beleza? Tá. Agora, mais posteriormente, tá? Isso foi o que? A partir de julho de 2007, tá ok? Julho de 2007, o Simples Nacional dessa forma. Tá? Existia um Simples anterior de 97, mas que depois foi transformado em Simples Nacional. Tá? Agora, olha só. Depois, então, veio o Código Civil. O Código Civil está dizendo o seguinte, isso depois da emenda constitucional 42, tá? Que permitiu a unificação, que foi regulamentada depois. E aí, então, veja, o Código Civil está dizendo o seguinte, que o PEI, Pequeno Empresário Individual, né? Lá nos termos do artigo 966, 970 do Código Civil, ele não tem condições de pagar um contador, ter uma contabilidade, tem que simplificar a vida dele. Foi assim que disse o Código Civil. Então, o Código Civil isentou o microempreendedor individual o PEI, Pequeno Empresário Individual, de ter uma contabilidade. Esse é o único que está dispensado. Aí o Código Civil, naquele tempo, dizia que era aquela pessoa que tinha faturamento anual de até 36 mil. E aí depois chegou a lei do Simples Nacional e diz, olha, aquele pequeno empresário individual do Código Civil passa a ser um microempreendedor individual, que é isso aqui, o MEI. Tá bom? Então, MEI não tem que estar calculando tributo por tributo. MEI não tem que fazer apuração de tributo. MEI recolhe um valor fixo mensal durante todo o ano. Tá? Assim, ó. Todo dia 20 de janeiro ele recolhe um valor fixo mensal. Janeiro, dia 20 de janeiro, dia 20 de fevereiro, dia 20 de março, até dia 20 de dezembro, o mesmo valor todo mês. Esse valor corresponde ao seguinte. INSS, 5% do salário mínimo. Salário mínimo muda todo ano, não é isso? Dia 1º de janeiro. Então você calcula em janeiro, 5% desse salário mínimo, não vai mudar o salário mínimo até 31 de dezembro. Então é um valor fixo.
E se é um prestador de serviço, tem que recolher mais R$5. E se faz venda de mercadorias também, tem que recolher mais R$1 de ICMS. Então, INSS, ISS e ICMS. O MEI, então, não paga imposto de renda da pessoa jurídica. Entendido aí? Ele tem um CNPJ equiparado à pessoa jurídica, vai recolher só esse valor fixo mensalmente. É assim que funciona. Tá ok? Então, guardou bem? O que eu quero que você guarde dessa parte introdutória? Né? Que nos regimes de tributação nós temos o quê? 4 regimes. Simples nacional, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Lembrando que o microempreendedor individual faz parte aqui do Simples Nacional. Daí o CIMEI, Simples do MEI. Tá ok? E quando se fala em empresas, voltar lá para o direito empresarial e saber que quais são? É o empresário individual, inclusive o MEI, sociedades empresárias, limitada, SA, EIRELI, empresária, sociedade simples, S/S, e envolvendo aqui EIRELI, simples. Diferença, empresária, junta comercial, e simples, cartório ou OAB, se for advocacia. Sociedade uniprofissional de advocacia, que veio depois, que é uma pessoa jurídica de advocacia de uma só pessoa, tá ok? Também é na OAB, tá ok? Só lembrando que pessoa física, tá? É só aqui, empresário individual. Todos os demais são considerados o quê? Pessoa jurídica, inclusive a EIRELI. Aí, mas por quê? Porque a lei que criou a EIRELI tá dando aí uma personificação jurídica para essa figura. Beleza? Muito bem. Agora, veja, falamos da diferença entre Simples Nacional e regime de tributação. Qual a diferença? Os antigos regimes de tributação, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, tem que calcular tributo por tributo individualizado, certinho? E Simples Nacional, a apuração é unificada. Eu recolho, pego a receita bruta, aplico a alíquota, encontro o valor do imposto, recolho, pronto. Cumpri minha parte como contribuinte. Já estou recolhendo aqui até 8 tributos de uma só vez. Beleza? E o microempreendedor individual que veio depois, ele recolhe um valor fixo. Quer dizer, ele não tem que calcular tributo por tributo, não tem que fazer apuração de nada, simplesmente já existe um valor fixo mensal a ser recolhido. Tá ok? Recolhe aquele mesmo valor todo dia 20 do mês e está em dia. Beleza aí? Pronto. Feito essa introdução, você está apto a dar continuidade neste mini curso. Seguindo, item 2, resumão do MEI. Olha, eu quis facilitar aqui. Qual? Eu já fiz a introdução, agora eu vou te dar uma visão completa do que é o MEI. Aquilo que ao longo do curso de Simples Nacional e MEI eu explico em 5 aulas, aqui eu vou explicar rapidamente para você já ter uma visão completa. Preste atenção. Veja, MEI, microempreendedor individual, é aquela pessoa física que fatura, tem receita bruta no ano de até R$81 mil. Essa pessoa pode se formalizar facultativamente. Formalizar é legalizar. Portanto, o MEI pode facultativamente, e a iniciativa é dele, fazer a sua legalização, a sua formalização. Para isso, basta ele procurar lá na internet o portal do empreendedor. É só jogar no Google que você vai cair lá. E faz-se a inscrição como microempreendedor individual. Conforme eu falei na parte introdutória no vídeo anterior, MEI é microempresário individual. Ele é pessoa física no campo do direito, mas no campo da legislação tributária, que é o caso aqui, é equiparada à pessoa jurídica. E aí a Receita Federal dá um CNPJ para ele. Certinho? Muito bem. E lembrando que o limite de receita bruta do MEI é de R$81 mil ao ano. Dividido por 12, dá 6.750 por mês. Num mês pode ser mais, no outro mês pode ser menos. Certinho? E
Lembrando que no ano que o MEI foi constituído, é só multiplicar 6.750 vezes número de meses. Se começou, por exemplo, em julho, de julho a dezembro, são o quê? 6 meses, tá ok? Que vai dar a metade de 81 mil, esse é o limite. E aquelas regras que você viu lá no mini curso do Simples Nacional sobre o estouro do faturamento, a regra é a mesma. Até 20% de excesso permanece se o MEI até 31 de dezembro e tem até 31 de janeiro do ano seguinte para se desenquadrar. Tá ok? Só que o MEI tem o seguinte, o MEI faz parte do sistema do Simples Nacional. Então, quando ele estoura o limite de 81 mil, tá? E não ultrapassando 360 mil, ele já vai direto, automaticamente, para o Simples Nacional Microempresa. Agora tem um detalhe que eu vou esclarecer aqui rapidinho também. Veja, o MEI não pode errar no limite. Como assim? Se perceber que o MEI vai estourar o limite, já vai logo para o Simples Nacional antecipadamente. Por quê? Porque quando o MEI estoura em mais de 20% o limite da receita bruta, ela fica desenquadrada sempre retroagidamente. Como assim? Se o MEI já existia no ano anterior e, de repente, no mês de agosto, extrapolou o limite anual em mais de 20%, o MEI se desenquadra retroagidamente em janeiro. Tá ok? Agora, se o MEI foi aberta no meio do ano, por exemplo, em julho, e teve alto faturamento aí de julho a agosto, então estourou esse limite proporcional aí do ano, de agosto a dezembro, são 5 meses, 5 meses vezes 6.750 tem um valor, não tem? Vezes 20, acrescentando 20%. Se ultrapassou esse somatório com acréscimo de 20%, aí o mês se desenquadra já desde o mês da sua abertura, que é o mês de agosto. Tá ok? São regrinhas que, ao longo do curso, eu esclareço tudo detalhadamente, beleza? Pá, agora vamos continuar aqui. Então, o MEI pode facultativamente se inscrever e obter um CNPJ, tá ok? Agora tem um detalhe. O MEI é aquela pessoa cuja atividade, é qualquer atividade que pode optar pelo MEI? Não. Tem que ir lá no anexo 11 da resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018, e verificar se a atividade está autorizada a optar pelo MEI. Tá ok? E lembrar que o limite é sempre receita bruta de 81 mil. Tá bom? Então, para ir aqui no portal do MEI e fazer a inscrição, a sua atividade tem que estar aqui no anexo 11 da resolução CGSN. Tá? Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Tá bom? Bom, agora, quando eu faço a inscrição do MEI, a partir desse momento, o MEI passa a ter esta obrigação. Preste bem atenção. Ele tem que recolher um valor fixo mensal. É o mesmo valor em janeiro, em fevereiro até dezembro. Tá ok? E não deixe atrasar, porque a multa é cara e, além do mais, vai acumulando e vai para a dívida ativa. Para isso não acontecer, como o valor é baixinho, que recolha todos os meses, oriente seu cliente para não atrasar. Tá ok? E qual é esse valor? Esse valor é o somatório, olha, INSS, 5% sobre o salário mínimo. É bem baratinho. E se o MEI é prestador de serviço, ele tem que pagar ISS de R$5. Então já vai somar, olha, 5% sobre o salário mínimo de INSS mais ISS de R$5. Tá ok? Não confunda, uma coisa é INSS, Previdência Social, outra coisa é ISS, para o município. Tá ok? Agora, se o MEI não presta serviço, então ele não paga ISS 5%. Ele é vendedor, então nesse caso ele vai pagar INSS de 5% sobre o salário mínimo, mais o ICMS de R$1. Esse é o valor fixo que se paga todos os meses. Lembrando que salário mínimo se atualiza no dia 1º de janeiro e vale para os 12 meses. Daí o valor fixo. Certinho? Agora, se o MEI, além de prestar serviço, ele vende algum produto, aí ele tem que recolher esses três, ó, INSS, ISS e ICMS. Esse é o valor fixo mensal.
certinho? Então, veja, isso é obrigação? É. Tá ok? E se não pagar, tá atrasado, tá inadimplente e vai para dívida ativa uma hora dessa. Tá ok? E fica excluído, num dado momento, também do MEI. Né? Perde esse benefício. Então tem que estar atento. E quais são os benefícios que o MEI tem? Benefícios previdenciários por ter recolhido INSS. Veja, recolhendo aquele 5% do salário mínimo, funciona assim, ó. Se recolheu 10 meses, então, sendo uma mulher e ela tendo a licença maternidade, ela vai receber o salário maternidade, aqueles 4 meses, certinho? Da Previdência Social. Beleza? Que mais? Que valor? O valor de um salário mínimo. Tá ok? Que ela contribui sobre o salário mínimo. E se contribuiu durante 12 meses e sofreu alguma doença, tá? Então recebe o auxílio doença. Tá ok? Eu até brinco dizendo que é bom formalizar, porque a pessoa passa a ter o direito até de adoecer. Aliás, todo mundo adoece, né? E aí, quando a pessoa adoece, se não está inscrito, formalizado no MEI, essa pessoa fica sem ganhar dinheiro. Tá ok? 12 meses de recolhimento tem direito a aposentadoria por invalidez se alguma infelicidade, uma fatalidade vier a ocorrer. Todos estamos sujeitos. Né? Recolhendo 18 meses, tem direito à pensão por morte. O que quer dizer isso? O MEI faleceu, né? A sua família tem direito à pensão por morte. Seu cônjuge, não é isso? Recolhendo 18 meses, tem direito a auxílio reclusão. Ora, se o MEI, né, cometer algum delito e for preso, a sua família tem direito ao auxílio reclusão. Para isso, ele tem que ter recolhido 18 meses, 1 ano e meio. E se o MEI recolher 180 meses, ou seja, 15 anos, tem direito à aposentadoria por idade. Certinho? Isto é possível que sofra alguma alteração com a reforma da Previdência. Mas por hora, nesse momento que eu estou gravando, está dessa forma aqui. Tá ok? Se qualquer novidade surgir, eu faço alterações ou no material ou no vídeo aqui. Beleza? Mas eu estou sempre... Acompanhe os nossos canais, o meu canal do Roberto Sasaki, tá? Inclusive o canal lá do pessoal do Nata aqui, né? Atua com esses vídeos meus aí, tá? Que sempre eu jogo lá as notícias, tá bom? Bom, então, aí você diz, mas é só isso, Roberto? É só isso quando você recolhe só 5% sobre o salário mínimo, tá? Isso é obrigatório para você ter esses benefícios, inclusive. Beleza? Aí você diz, mas posso aumentar esse benefício? Pode. Aí você pode facultativamente contribuir mais 15% na guia da Previdência Social. Veja, aquele valor fixo você recolhe no documento de arrecadação do Simples Nacional, né, do MEI, tá ok? E esse você vai recolher na guia da Previdência Social, na GPS. Essa parte aqui, 15%. Certinho? Aí você vai, por que é 15%? É porque contribuinte individual, como profissional autônomo, empresário, tem que recolher 20% do salário mínimo, não é assim? Ou, conforme, com o tempo, pode até aumentar. Aqui não, ele recolhe 15% sobre o salário mínimo na guia da Previdência Social. Aí você pergunta, Roberto, mas pode ser mais de um salário mínimo a base de cálculo? Não pode. Por quê? Porque MEI é pequeno, é micro, tá ok? Regulamentado desde o Código Civil, tá ok? MEI é tudo sobre salário mínimo, porque ele é pequenininho. Imagine um MEI recolher sobre 100 salário mínimo, não tem a menor lógica. O faturamento dele é pequenininho, beleza? Muito bem. E aí, recolhendo facultativamente mais 15% sobre o salário mínimo na guia da Previdência Social, o benefício que o MEI vai ter é a aposentadoria por tempo de contribuição, que também está, né, sofrendo alteração aí pela reforma previdenciária. E demais benefícios que qualquer segurado teria. Certinho? Muito bem. Agora um detalhe importante, ó. MEI pode contratar empregado? Pode contratar somente um empregado. Aí você, mas por que só um? Repito, MEI é micro, é pequenininho, é quem fatura até 81 mil no ano, dividido por 12, 6.750 é pouca coisa, tá ok? Por isso é que ele só pode contratar um
colaborador, um empregado, um auxiliar, tá ok? Tem que assinar a carteira dele direitinho como qualquer outro empregado, beleza? E aí, quanto que se paga a esse empregado? Somente um salário mínimo ou piso salarial da classe quando existe sindicato, que é o caso mais normal, tá ok? Mas pode pagar mais do que isso? Não, volto a falar que o MEI é pequenininho e não tem condições de pagar mais. Se ele está tendo condições de pagar mais, ele tem que sair do MEI e ir lá para o Simples Nacional, ME, ou EPP, alguma coisa dessa natureza, certo aí? Muito bem. E se tem empregado, aquele raciocínio lá, né? Tem contribuição patronal, a contribuição do empregado, que é segurado, não é isso? Então, o que que acontece? Desse salário do empregado, ó, desconta-se INSS de 8%. Então, INSS de segurado 8%, tá ok? Mais INSS patronal de 3%, esse total que se recolhe na guia da Previdência Social, tá ok? E aí, o que que acontece? Se é na guia da Previdência Social, nessa guia pode estar sendo recolhido esses dois valores e mais o facultativo, caso ele opte. Tá ok? Muito bem. Agora, detalhe importante. No Brasil, né, já está em vigor a regra do E-Social. Tá ok? Ainda não atingiu a obrigatoriedade, mas já chega a data da obrigatoriedade e lembrar que quem tem empregado vai estar nessa figura do E-Social. Tá ok? Aí fica aquela questão. O MEI tem que estar declarando alguma coisa para a Receita Federal? Sim. Olha aqui. MEI é chamado de híbrido pelos advogados, não é isso? Como assim? É que ele é uma pessoa física no campo do direito, mas ele tem CNPJ. Aí como é que funciona na sua relação? Tá? Quando ele vende ou presta serviço para outra pessoa jurídica, ela tem que emitir uma nota fiscal pelo seu CNPJ. Certo aí? E quando ele presta serviço à pessoa física, basta emitir um recibo. Mas de qualquer forma, tá? Tem o seguinte, o MEI, na condição de equiparar da pessoa jurídica que ele tem um CNPJ, tá ok? Que ele é MEI no CNPJ, tá ok? Então, por isso, eu sempre oriento que, muitas vezes, as pessoas pensam que a Receita Federal não está sabendo de nada. Receita Federal sabe de tudo. Porque hoje é difícil alguém estar operando, até o vendedor de banana na esquina, ele tem a maquininha, a tal da minizinha, etc e tal, não tem? Muito bem, passou ali, ou passou pela conta corrente bancária, está tudo à disposição da Receita Federal. Apenas a Receita Federal, né, não tem condições de agir contra todo mundo, mas na hora que quiser, ele age. Então o que que acontece? A orientação é que se organize MEI. Oriente seu cliente MEI a se organizar. Como? A maquininha tira em nome da pessoa jurídica e não em nome da pessoa física. Tá ok? Porque se você faz a maquininha na pessoa física, você está tendo rendimento na pessoa física aí, e para a Receita Federal tá, é rendimento tributável. Então jogue lá na pessoa jurídica a maquininha. Tá ok? Tá bom. E aí, aquela pessoa jurídica está obrigada a apresentar a declaração anual simplificada do MEI, que é a DACIMEI, tá ok? Essa declaração tem que ser apresentada até 31 de maio do ano seguinte, isto obrigatoriamente. Então, o MEI tem declaração a fazer, obrigatoriamente, tá ok? Agora, o que que o MEI declara? Pouca coisa, ó, só declara a receita bruta, é só somar o que ele ganhou no ano, tá ok? E se nessa receita bruta tem uma parte de vendas que é na condição de contribuinte do ICMS, tem que informar também quanto que é o valor da receita bruta anual do ICMS e apresentar algumas informações sobre aquele empregado que ele contratou. É só isso que ele informa obrigatoriamente, né, sobre a sua pessoa jurídica, seu CNPJ. Tá ok? Agora, para a Receita Federal, enxerga-se duas pessoas ali no MEI. MEI, pessoa jurídica, e MEI, pessoa física, como se fosse, né, a empresa e o dono da empresa. Entendido aí? Tá bom. Esse MEI, dono da empresa, por assim dizer, na ótica da Receita Federal, ele é pessoa física. A pergunta é, essa pessoa física está obrigada a declarar imposto de renda da pessoa física todos os anos até abril? Pode estar obrigada ou pode estar facultada. Quando que ela está obrigada? Ela está obrigada quando a lei do imposto de renda exige. Como, por exemplo, né, atualmente, a pessoa que tem patrimônio de valor superior a 300 mil, somando apartamento, carro, terreno, essas coisas, acima de 300 mil, está obrigada a declarar.
apresentar a declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Ou então, aquela pessoa física que teve rendimento tributável, né, acima de R$ 28.559,70, ou teve rendimento isento, mais rendimento tributável exclusivamente na fonte superior a 40 mil, por exemplo, tem aplicação na caderneta de poupança e teve rendimento de caderneta de poupança acima de 40 mil, está obrigado a declarar. Ou o MEI, na sua pessoa física, aplicou dinheiro em bolsa de valores. Quem aplica dinheiro em bolsa de valores, independentemente do valor, também está obrigado a declarar. Certo? Agora, se ele não tiver em nenhuma dessas situações, ele está facultado a declarar. Olha, eu como instrutor, eu sempre oriento as pessoas que, independentemente de estar obrigado ou não, declare. Por quê? Porque uma hora você vai precisar comprovar que você é brasileiro, que você tem alguma atividade, que você vai precisar pegar um cartão de crédito, que você vai ter que comprar uma passagem aérea, que você vai querer viajar para o exterior e levar seu filho lá para Disney, né, que você vai ter que tirar o passaporte, uma série de coisas. E não tem coisa melhor do que a declaração do imposto de renda da pessoa física para comprovar isso. É a coisa mais, né, confiável e aceita. Por isso, declare. Mas, de qualquer forma, tem que saber, na forma da lei, o MEI, na condição de pessoa física, está obrigada ou facultada a declarar. Tá ok? E não deixe de fazer o meu curso de imposto de renda da pessoa física, que também é o curso mais completo, explicado tudo detalhadamente. E lá nós temos um tópico em que a gente avalia quando que uma pessoa está obrigada a declarar, certinho? Muito bem. Agora, se vai declarar, seja na forma facultativa ou na forma obrigatória, tá? Como é que fica o rendimento que ele vai declarar? Então, existe a parte do rendimento que é isento e a parte do rendimento que é tributável. Qual é a parte do rendimento que é isento? É só pegar e obedecer a lei, ó. Eu pego aquela receita bruta anual, tá vendo? E trago para cá, certinho? Aplica o percentual de lucro presumido e esse valor é o lucro isento. Aí você que é contador está acostumado a fazer o do Simples Nacional e pega deste valor e subtrai o IRPJ que está lá no DAS, não é isso? Aí, é para subtrair o imposto de renda aqui? Não, MEI não paga imposto de renda da pessoa jurídica. MEI só paga o quê? INSS, ISS e ICMS. Então não se fala em subtrair daqui o IRPJ. Imposto de renda da pessoa jurídica. Então é só pegar a receita bruta do ano, aplicar o percentual de lucro presumido lá do artigo 15 da Lei 9.249 de 95 e pronto, encontrei o lucro isento. Para simplificar aqui, eu trouxe os principais que está lá no artigo 15. Ó. Vendas a mais de lucro presumido é 8%. Tá ok? Serviços, de uma forma geral, 32%. Serviço de transporte passageiro, 16%. Serviço de transporte de cargas, 8%. São os principais. Não são? Tem outros? Tem. Mas esses são os principais. Tá ok? Bom, e aí, o que acontece? Ó? Pegou, digamos que a empresa presta serviço, eu pego aquela receita bruta do ano, aplico o percentual de 32%, encontrei o lucro isento. Tá ok? Mas aí, de repente, esse valor é pouco. Ele quer aumentar um lucro isento. Aí é só fazer uma contabilidade e se encontrar um lucro contábil acima daquele valor, pode distribuir esse lucro que é isento. Só lembrando que o Código Civil diz o quê? Que a única empresa que está dispensada de ter uma contabilidade é o MEI. Tá ok? Então o MEI não está obrigado a fazer uma contabilidade, mas também não está proibido de fazer. Certo aí? Bom, agora, se distribuir lucro acima do lucro isento, seja o por estimativa ou o contábil, o excesso é rendimento tributável na pessoa física né, e tem que ser aplicada aquela tabela progressiva que vai de 7,5% até 27,5%. Certinho? Vamos para a prática para finalizar e deixar bem claro. Olha só. Um exemplo. Digamos que dados de 2019, tá ok? Aqui está o MEI. A atividade desse MEI é serviço de oficina mecânica. Ele é um mecânico. Tá ok? Aí, ele sabe consertar carro, motor, etc. Tal, e se inscreveu lá no portal do MEI. Tá ok? E digamos que neste ano, essa pessoa faturou, teve receita bruta anual de 80 mil. E ela teve também, com custos e despesas, 30 mil. Percebe-se claramente que teve aqui um lucro de 80 mil. Mas aqui, eu já fiz todos os cálculos e encontrei um valor mais interessante, né, como um bom rendimento, sem pagar imposto para esse MEI,
de 48.447,76. É isso que eu quero te mostrar aqui agora. Pede-se declaração de ajuste anual desse MEI. Declarar o imposto de renda desse MEI. Tá ok? Então vamos aos cálculos. Ó. Minha primeira recomendação. Faça o livro caixa, onde, somando as receitas, deu 80 mil, não é isso? Subtraindo as despesas e custos, deu 30 mil. Então pronto, sabe-se que esse MEI teve lucro de 50 mil. Tá ok? Olha, você pode fazer o livro caixa, ou então soma e subtrai, você vai chegar a esse valor. Tá? Ou então faça uma contabilidade. E, como você tem todas as notas aqui, na contabilidade vai chegar o mesmo valor, lucro de 50 mil. Então, já dá para saber que, se fizer uma contabilidade, pode fechar os olhos e distribuir 50 mil como lucro isento. Porque, tá? Ou eu faço por estimativa, ou eu faço o lucro contábil como rendimento isento. Tá ok? Bom, como o MEI, né, é o único que está dispensado de uma contabilidade, vamos supor que ele não fez contabilidade. Se ele não fez contabilidade, pode distribuir os 50 mil como lucro isento? Não. Tem que fazer o cálculo. Como assim? O lucro isento, conforme foi explicado aqui em cima, eu pego a receita bruta, que é de quanto? 80 mil. Certo aí? E atividade e serviço de oficina mecânica, o lucro presumido aqui é de 32%. Pronto, o lucro isento é 25.600. Então, cuidado. Não vai querer distribuir aquele valor que você calculou na soma e subtração aqui, né? Porque a lei determina que é somente pegar a receita bruta e aplicar o percentual de lucro presumido, certinho? Então, este valor aqui, ó, vamos declarar aonde, ó? Aqui. Lá na declaração de ajuste anual, ó, naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, distribuição de lucro 25.600. Tá ok? Tem condições de distribuir mais do que isso sem pagar imposto? Tem. Como? Porque se eu distribuo acima deste valor, já se sabe, é rendimento o quê? Tributável, aplicando a tabela progressiva. Quando eu vou lá para a tabela progressiva, eu tenho um valor inicial que é um rendimento tributável só com alíquota zero, concorda? Qual é esse valor nesse momento? Ó? A alíquota zero é R$ 1.903,98 por mês. Vezes 12 meses, dá R$ 22.847,76. De forma que se eu distribuo esse valor como rendimento tributável, está aqui, né? Rendimento tributável, esse valor aqui, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, distribuição de lucro, 22.847. Conclusão, este valor aqui, apesar de ser um rendimento tributável, não incidirá imposto. Por quê? Porque é rendimento tributável, mas não incidirá, porque foi calculado sobre, né, 12 vezes o valor mínimo, cuja alíquota é zero. Por isto é que eu cheguei ao valor de distribuição de lucro de 48.447,76, que é o somatório de 25.600 mais 22.847, distribuiu um total de 48.447,76. Agora, distribuindo mais do que esse valor, já vai ter que pagar imposto, tá ok? E claro, quer ter uma renda melhor? Pague um pouquinho de imposto. Não quer pagar nenhum imposto? Esse é o limite. Certo? Aí você diz, espera aí, Roberto, mas tem que ficar subtraindo despesa? Não. MEI não tem que declarar despesa para a Receita Federal. Se quiser distribuir os 80 mil, pode. Só que o que exceder a 25.600 vai ter que jogar na tabela progressiva e pagar imposto de renda. Certinho? Muito bem. Então, veja que, né, é muito interessante essa figura do MEI, né? E eu quero aqui finalizar com uma informação muito importante. Lembra-se que eu disse assim, ó, o MEI é aquela pessoa física que fatura até 81 mil e ela pode se formalizar facultativamente procurando o portal do MEI, não é isso? Agora vamos para a realidade. Quem é o MEI? O mecânico, por exemplo, geralmente é uma pessoa que, a maioria das pessoas que é mecânica, né, não tem essa instrução, né, essa familiaridade de operar um computador. Seja um mecânico, né, seja um pedreiro e etc. Geralmente, essas pessoas, infelizmente, né, no país que nós estamos, não têm condições de entrar lá e fazer a sua inscrição.
Tá ok? Então é muito fácil falar, basta jogar no Google e ele fazer a sua inscrição. Sabendo disso, né, o legislador foi muito bacana. A primeira coisa que ele fez foi o seguinte, ó, uma empresa de contabilidade, um escritório de contabilidade, lá no passado, nenhuma atividade de prestação de serviços regulamentado podia optar pelo Simples Nacional, exceto o escritório de contabilidade, desde que aquele escritório de contabilidade prestasse serviço gratuito ao MEI. Por isso é que o MEI, veja o risquinho de verde aqui, ó, o MEI pode procurar um escritório contábil e perguntar ao escritório, vocês são optantes do Simples Nacional? Se disser que sim, aquele escritório tem que prestar serviço, olha, está obrigado a prestar serviço o quê? Gratuito ao MEI. Mas é ad eterno? Não. Que tipo de serviço que ele tem que prestar? O escritório contábil vai lá no portal do empreendedor, já que esse MEI tem dificuldade de usar um computador, não é isso? E vai lá e faz inscrição dessa pessoa no MEI. Tá aqui, ó, faz a inscrição. Certinho? Dá o CNPJ e já dá uma consultoria, inclusive, explicando como é que funciona. E aí diz, olha, roda o DAS dos 12 meses, se a inscrição ocorreu em janeiro, se a inscrição ocorreu em julho, dos 6 meses de julho a dezembro, já roda do ano todo. E explica, ó, todo dia 20 do mês você tem que ir lá no banco e recolher esse valor fixo. Certinho? E deve fazer a primeira declaração, essa declaração obrigatória da pessoa jurídica, ó, da CIMEI, tá? Tem que fazer a declaração do primeiro ano desse MEI, tá ok? E passar essas orientações, dizendo, olha, daqui por diante é você que vai ter que fazer lá no portal do empreendedor, tá ok? Até aí o MEI tem direito a essa gratuidade, certo aí? Só que falar é fácil, porque eu sempre brinco dizendo, olha, MEI faz parte do Simples Nacional. Simples Nacional é tão simples quanto o belo é belo. Ou seja, há uma série de detalhes, uma série de complexidade. Eu sempre oriento aos microempreendedores individuais que tenha um contador, para que esse contador faça isso direitinho, porque a atividade do MEI não é só isso. Né? O MEI tem uma série de situações no dia a dia que ele não acompanha a legislação e não está sabendo. E, de repente, ele está devendo outros tributos e não está sabendo. Por isso é que recomende sempre que o MEI é uma empresa e que não é obrigado. Mas, se ele não conhece todos esses detalhes e tantas outras coisas, que ele contrate o contador. Certo aí? Bom, olha só. Aqui eu finalizo o mini curso do Loberto sobre o MEI. E, certamente, eu não falei mais do que 5% do assunto. Tá ok? E aí, eu recomendo que você venha e assista todo o meu curso. Adquira o meu curso completo de Simples Nacional e MEI, que tem mais de 20 aulas. Só a parte do MEI deve dar cerca de 5 aulas dessas aqui. E aí você vai ficar sabendo detalhes e mais detalhes e poder assessorar essas pessoas e ganhar dinheiro na sua vida. Tá ok? Procure o curso que lhe ensine dessa forma. Porque a maioria das pessoas estão acostumadas a ficar assistindo palestras, se coloca a lei, uma rápida explicação, né? Geralmente se fala em meia hora, 1 hora. Não, isso aqui é um curso. Você vai ter que se disciplinar, adquirir o curso, ter esse curso por 365 dias, 24 horas por dia. A hora que você tiver uma dúvida, vai lá e assiste. Nunca fez um curso? Assista o curso por completo. Tá ok? Então, me acompanhe nas redes sociais, procure lá o Loberto Sasaki, eu estou sempre passando notícias sobre as mudanças, esse tipo de coisa, tá ok? Venha!